Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e Eric. Quer dizer então que eu posso entrar com comida no cinema e eles não podem me pedir? É isso? Opa! Oi pra quem sabe dos seus direitos. Eu sou o Eric Fagundes e Marcolino é isso mesmo. E sabe como é que eu sei disso? É porque eu sigo o Dr. Fran em todas as redes sociais. Doutor, vai livrar a gente de um processinho hoje? Fala pra mim. Se vocês forem processados, já tem advogado. Porra! Só apresentando, a gente vai conversar hoje com o Dr. Francisco Rabelo. Pode falar que é o advogado celebridade, subcelebridade, advogado TikTok, advogado youtuber, que tá conhecido nas redes sociais aí, Marquito. Boa, seja muito bem-vindo então, doutor. Uma pena conhecermos você tão tarde, né, Eric? Sim, porque ele podia ter livrado a gente de um problema de direitos autorais que a gente tomou no nosso Spotify, né? De strike de usar a música dos outros, fala aí. É isso aí, a gente vai explicar durante o episódio. E hoje, então, a gente vai usar o DJ pra tocar a melhor música da nossa introdução, graças a isso. DJ, solta o som pro tribunal começar. E aí, vai logar hoje? Bora lá então, Marcolino. Resolvi que vou chamá-lo de Dr. Fran o episódio inteiro, porque é assim que ele é conhecido nas redes sociais. Então, doutor, Ô, Eric, se você me permite, já que a gente tá falando com o doutor, eu preciso me trajar aqui adequadamente. Vou colocar uma gravata aqui. Pra quem tá ouvindo, ele tá colocando uma gravata de advogado, Marcolino. Preciso estar bem trajado, afinal Tem de que ser contas. social, né? Temos que estar de social. Faltou um paletó aqui, uma toga, mas, por favor, prossiga. Faltou a gente saber falar juridiquês, né? Que é é verdade. Interessante também. Mas a gente conhece o doutor, eu conheço o doutor pelo TikTok, através de uns vídeos dele que eu achei muito interessantes de direitos do consumidor, coisas que geralmente a grande maioria da população não sabe e deveria saber, né? Mas eu queria voltar um pouquinho antes disso, doutor. Quando é que foi que você viu que fazer direito era a sua área? Sempre soube que você sabia fazer direito? Com perdão do trocadilho, você ouvia a sua vida inteira, né? Na verdade, não, porque quando eu estava no terceiro ano da escola mesmo, eu não sabia o que eu ia fazer. Se eu ia fazer engenharia, que era uma coisa que eu achava que eu tinha aptidão, ou se ia fazer direito. Porque algumas pessoas falavam, não, você tem jeito, você leva jeito, tal, falavam para mim, advogados mesmo. Assisti algumas palestras das duas áreas, aí fiz um teste vocacional e aí acabei optando por fazer direito, né, ao invés de fazer engenharia. É engenharia mecatrônica que eu tinha vontade de fazer. Aí eu optei por direito, assim, quando você tem 17 anos, que era quando eu tava pra escolher qual faculdade fazer, você não sabe, né? Você acha que você vai salvar o mundo, que você pode mudar um monte de coisa, e que, eu vou fazer direito porque eu posso modificar o Brasil, e não é nem de perto isso, né? A gente aprende que você consegue até mudar, mas o seu próprio mundo, né? As pessoas estão em volta de você e tal, mas o mundo inteiro, nem o político, nem o presidente, quem deram um simples advogado. E aí foi isso, aí eu entrei na faculdade, né, de Direito, logo que eu saí da escola. Aí me formei e tal, mas quando eu tava na faculdade eu arrumei um estágio em uma empresa. Eu nunca trabalhei em escritório, nem como estagiário, nem como advogado. Eu sempre trabalhei em empresas, né? Então eu comecei trabalhando numa empresa que prestava serviço para alguns bancos, e lá foram 10 anos quase dessa empresa. Desde que eu entrei como estagiário, eu passei em vários cargos, virei coordenador jurídico lá no final, e meu trabalho era com empresa, né? Eu defendia as empresas, direito do consumidor, direito civil, direito empresarial, mas era pró-empresa, eu não trabalhava com pessoa física. Aí eu fui para uma concorrente dessa empresa, trabalhei 1 ano e pouco, e aí me surgiu uma grande oportunidade de numa multinacional do varejo, que é uma das maiores empresas do mundo. Aí eu fui trabalhar lá. E aí, 1 ano e pouquinho eu estava lá, começou a pandemia. Aí, era uma empresa multinacional com operação na América do Sul inteira, na América Central, e, obviamente, foi muito afetada por conta da pandemia. Não era um supermercado, por exemplo, que teve lucro. Então, ela teve bastante dificuldade. E aí, ela teve que desligar uma série de funcionários. Na primeira leva, eu não estava, né? Então, eu continuei trabalhando lá. Aí, na segunda leva, que foi em julho de 2020, eu, por ser mais novo que todo mundo do meu setor lá, por ser mais novo de casa, não ter filhos, não ser casado, uma questão mais social, foi a escolha da empresa na época.
eu acabei sendo demitido. Aí, quando eu fui demitido, bom, o que eu vou fazer, né? Aí você começa a ligar para amigos que você faz durante a carreira, né? Que fiz bastante. Sim. E aí ligando, puta, não tem vaga, tá complicado. Aí eu fui fazer uma entrevista de um amigo meu em Taubaté, que é um atacadista que é de lá. Pra quem não sabe, Taubaté é uns 200 e poucos quilômetros de São Paulo, onde eu moro. E aí fui até lá, de carro, fui ouvindo um podcast ao estilo de vocês também, entrevista e tal, e era um advogado fazendo exatamente o que eu tô fazendo aqui agora, falando como ele tava vivendo e tal. E aí ele falava, eu faço conteúdo pra internet e tal, produzo conteúdo do Instagram. Eu falei, caramba, nem imaginava isso. Aí voltando, falei, pô, enquanto eu não arrumo nada, porque tá complicado, ainda tá complicado, né, pra muita gente, eu falei, bom, enquanto eu não me recoloco profissionalmente, eu vou fazer conteúdo pra internet. Aí eu fui dar uma pesquisada, dei uma olhada, aí comecei a fazer no Instagram. Aí não aparecia, não coloquei minha própria cara. Aí umas pessoas que eu acabei conhecendo falaram, você tem que pôr sua cara lá que você vai fazer. Aí comecei a pôr a minha cara, comecei a fazer vídeo. Aí um cara falou, vai, faz no TikTok. Eu falei, mas o TikTok não é dancinha, essas coisas? Não É o que todo mundo pensa, né? Aí ele falou, não é só isso não, no TikTok mesmo tem um Aprenda no TikTok, é mais ou menos um negócio assim. É um programa com criadores que ensinam alguma coisa. Aí eu falei, pô, eu comecei a ver os vídeos, tem professor universitário, professor de escola, tem professor de inglês, tem advogado, tem engenheiro, tem uma série de pessoas que tá passando conteúdo informativo para as pessoas. É um programa até legal. Eu falei, bom, isso aí acho que dá para transferir o conteúdo e fazer lá. Aí eu comecei a fazer lá. Aí eu fiz um vídeo, coloquei lá. Um vídeo, inclusive, a gente é São Paulino, né? Vocês falaram pra mim no começo. É um vídeo que eu até usava a camisa do São Paulo, e aí acaba que se dá um engajamento, porque pessoas não gostam, pessoas gostam. Sim. E aí gera para um vídeo que eu tava iniciando lá, 50 mil visualizações logo de cara. Nada Eu mal. falei, puta, o TikTok falavam pra mim, o TikTok tem um algoritmo diferente. Aí eu falei, bastante, né? Logo de cara. Você pra muita gente o TikTok, né? Aí eu comecei a falar, bom, é aqui que eu vou fazer algumas coisas também. Aí eu comecei a produzir vídeo lá. E aí eu produzi um vídeo sobre o aeroporto, até me lembro. E esse vídeo ele viralizou muito, assim. Ele teve muita visualização mesmo. E aí me trouxe 300 mil inscritos em coisa de 3, 4 dias. Caralho. Aí falei, bom, esse aqui é um caminho também. Aí eu falei, bom, vou produzir conteúdo pro Instagram de uma maneira um pouco diferente, conteúdo pro TikTok. Aí falar, o YouTube também tá fazendo shorts. Aí eu não fiz nada, né? Aí fui deixando. Aí em outubro desse ano que passou, eu falei, vou fazer os shorts também. Aí comecei a produzir uns conteúdos pro YouTube, aí pegava pouca visualização. Aí um dia também viralizou um vídeo, aí um jornalista razoavelmente famoso, eu não conhecia, mas muita gente conhecia, chama Chico Barney, publicou um vídeo meu no Twitter dele. Olha só. Do TikTok. Aí veio muito mais gente por conta dele também. Aí isso vira uma bola de neve, né? Uma pessoa vai indicando. E aí no TikTok, mais de 780 mil seguidores. No YouTube, 300 e poucos mil. E no Instagram, 40 e poucos mil pessoas me acompanham. E aí acontecem umas coisas que você nunca imaginou, né? Eu nunca imaginei ir num shopping e ser reconhecido. Deve ser Nunca imaginei isso na minha diferente, vida. né? Aí acontece isso, né? Isso que eu ia perguntar Aí pra você foi- agora, né? Que você, 3 anos atrás, se falassem pra você, doutor, você vai ser reconhecido, você vai trabalhar fazendo vídeo, jamais que você ia acreditar que, pô, você tá brincadeira, eu nem sei mexer com vídeo, né? Seria, acho que, sua resposta, talvez. Eu que faço tudo, né? Eu que edito, eu fui aprendendo tudo isso. A usar chroma key, a fazer uma série de coisas para poder fazer o conteúdo. Mas no começo era bem rústico, assim, que eu não sabia exatamente nada. E é exatamente isso, não digo nem 3 anos, digo uns 2 anos atrás, se me falasse, você vai fazer vídeo, vai ter gente te seguindo, gente que fala que é seu fã, que gosta do seu conteúdo. Se você me falasse isso, até porque eu sou um pouco tímido, um pouco não, até bastante tímido. Aí é loucura, não sou eu, é outra pessoa que está confundindo. Mas não, acabou que virou eu e eu acabei que sou reconhecido em alguns lugares. Não é como uma pessoa famosa, mas vira e mexe alguém falou, você não é o cara do TikTok?
porque você não é o cara do YouTube, vira e mexe acontece isso, e é bem maluco, assim, pelo menos pra mim. Eu não tinha essa pretensão, nunca tive, e nunca procurei isso, né? O YouTube era mais uma maneira de eu passar direitos pras pessoas, porque o advogado, ele não pode fazer propaganda, né? Eu não posso chegar assim, me contrate. Então, a maneira com que o advogado encontra pra ser conhecido é produzindo conteúdo de alguma maneira informativo. Tem que ser assim. Se não for assim, a OAB não permite. Então, bom, é uma maneira de fazer que vai dentro do código de ética da OAB, e aí fazendo os conteúdos que acaba que as pessoas me reconhecem na rua. E isso pra mim é uma loucura que poderia pensar assim. É bem interessante da sua história que, pelo que eu entendi, você passou boa parte da sua carreira trabalhando em empresa, né? Com esse tipo de advocacia, aí eu sou bem leigo, porque para mim, advogado faz de tudo, mas na verdade não, são várias áreas diferentes, né? Então, você passou muito tempo já trabalhando com empresa, aí do nada te deu um estralo e você mudou então para uma área mais de pessoas, mais de consumidor. É que, na verdade, eu fazia consumidor, só que ao contrário, né? Eu defendia a empresa na justiça. Sim, então, o consumidor tinha algum problema, ele acionava judicialmente uma empresa que eu trabalhava, e aí eu defendia essa empresa judicialmente. Propriamente dito, assim, eu não faço no final, assim, porque eu sou advogado desde 2012. Então, assim, no meu final, assim, eu já era coordenador jurídico, eu já não participava do processo ativamente. Sim. Era uma coisa mais de coordenação da equipe, uma série de coisas assim. Mas aí agora que mudou, né, que eu virei advogado das pessoas, aí sim, eu toco todos os processos, mas aí é ao contrário. Eu não estou para a empresa, né? Eu estou defendendo os direitos de um consumidor, de um cidadão contra as empresas. Sim. Mudei o lado. Me parece ser uma mudança bem drástica, né? Sim. Você continua, obviamente, sendo advogado e faz esse papel. Mas você se sente muito mais uma pessoa que trabalha com marketing ou até publicidade mesmo, que você hoje bombou nas redes, né? Querendo ou não. Sim, eu cresci muito rápido, assim. Pelo menos a maioria das pessoas que entende desse mercado, desse mundo, assim, fala que foi muito rápido, mas a minha profissão mesmo é advogado, né? Claro que eu preciso usar o marketing, preciso usar o marketing jurídico digital, que chamam, né? Eu preciso usar isso para ser reconhecido, para ter certa autoridade, assim, mas a minha profissão mesmo é de advogado, né? Então, o meu lucro mesmo, assim, vamos dizer assim, é com a profissão de advogado. Mas é claro que hoje eu não sou só advogado, eu também produzo conteúdo, né? Sim. E essa de produzir conteúdo vai tempo também, né? A gente tem que se dedicar, tem que criar, tem que pensar, tem que roteirizar, tem que gravar, tem que editar. E hoje eu não tenho ninguém, né, fazendo isso pra mim, faço eu tudo, né? Tanto de trabalho de advogado quanto de influenciador digital. Você já chegou a pensar em algum momento desistir de ser advogado e focar completamente na parte digital? Por enquanto eu nunca pensei nisso, Marco, sendo bem sincero. Mas se caso, né, fosse muito mais vantajoso ser influenciador digital frente a ser advogado, talvez eu pensasse, porque o trabalho de advogado, eu vou ajudar aquela pessoa que está com problema, mas o trabalho de influenciador digital acaba ajudando muita gente, porque vira e mexe, hoje em dia é quase todos os dias. Alguém manda uma mensagem, usei suas dicas e resolvi um problema. Que legal. Usei sua dica e consegui ganhar dinheiro, ou então consegui não perder dinheiro, só com as dicas que eu dou de maneira gratuita nas redes sociais. Isso, para mim, é mais vantajoso, né? Para mim, é mais gratificante do ponto de vista pessoal, assim. Porque o trabalho de advogado, eu gosto, foi uma coisa que eu fiz a minha vida inteira, né? Profissional, principalmente. E eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas, assim, o propósito de fazer direito era lá atrás de ajudar. E você ajuda, muito mais sendo influenciador digital. É claro que eu não poderia nunca pensar hoje, né? Eu não posso pensar em desistir da advocacia por conta de valores e tal. Mas quem sabe um dia as redes sociais acabam pagando mais para eu ser influenciador digital mesmo e trabalhar só com isso. Alô, TikTok, vamos pagar o homem, TikTok. O TikTok por exemplo, é um que nunca pagou, né? Você jura? O TikTok, se não me engano, a monetização dele, os caras
Me corrija se eu estiver errado. Pelo que eu vejo, a galera foca muito nas lives, pra receber donate nas lives do TikTok, né? Entendi. Aí é uma maneira de monetizar, mas eu não lembro de ter visto que, por exemplo, no YouTube você tem umas métricas atingindo um certo número de visualizações, de likes, de seguidores, e eles te pagam um CPM lá, um X valor. O TikTok não tem isso, né? Mas quando começar a ter, eu acho que um perfil que tem 700 mil pessoas já larga bem na frente, né? Vamos torcer pra isso acontecer, né? O TikTok Brasil não paga, mas o TikTok Estados Unidos, o TikTok Europa paga. Os influenciadores que trabalham lá pagam, é similar ao programa do YouTube. Mas o Brasil não paga, como você falou, é só nos donates das lives. E aí, se você for entrar lá agora mesmo, você vai ver o tipo de live que tem lá para pessoas conseguirem dinheiro. Eu não me sujeitaria a isso, mas eu sei que tem bastante gente que ganha muito dinheiro com isso. Porque tem gente que dá presentes lá na linha da live que custam bastante dinheiro. Bastante dinheiro. Mas não é a minha essa, né? Agora, pelas métricas que a gente acompanha que o TikTok faz fora do Brasil, 100 mil seguidores você já começaria a conseguir monetizar no TikTok. Se eles utilizarem as mesmas métricas que utilizam fora, utilizarem aqui, quando vier a monetização, eu estaria dentro dela, né? Existe alguma previsão disso acontecer aqui? Quando eu fiz uma reunião com a menina que cuida da minha conta lá, porque tem, né? Ela disse pra mim que a previsão era primeiro semestre desse ano, mas até agora nada. Primeiro semestre vai até junho, né? Esse é o problema. Entendi. Não, eu fiz exatamente essa pergunta porque, na minha opinião, você estava bem no meio dos melhores mundos, né? Ganhando dinheiro com publicidade do TikTok e ganhando dinheiro, obviamente, atraindo clientes, né? Então, na verdade, não. Você, então, tá focado 100% hoje em atrair clientes, obviamente, mas ganhar dinheiro na advocacia. É por conta de... Por exemplo, o YouTube paga, né? Eu tenho 300 mil inscritos, eu recebo um valor do YouTube. Mas também não é algo que eu consiga parar de trabalhar na minha profissão. Não. E o Instagram, ele também já pagou um tempo, mas para lives, né? Então a gente fazia live e ganhava lá. Mas ele também não criou a monetização para os perfis brasileiros ainda. Fora do Brasil você tem monetização de Reels, você tem monetização até de postagem mesmo. Mas no Brasil você ainda não tem isso. A gente aguarda aí, porque eles deixam o Brasil meio que por último, mas esquecem que é onde eles realmente ganham muito dinheiro. E você consegue ganhar com dinheiro com publicidade para outras marcas, né? Mas eu, propriamente dito, nunca aceitei uma, porque eu já recebi algumas propostas, né, por conta do tamanho dos canais, mas eu só faria publicidade se fosse algo que eu realmente acreditasse. Coisas que eu não acredito, eu não fiz, né? Eu já recusei. Porque vai muito do meu trabalho também, né? Se eu indico algo que a pessoa vai ter algum problema depois minha imagem que é arranhada, né? Isso que eu ia falar, o que eu vejo também de outros TikTokers grandes é que eles fazem propagandas. O vídeo deles é um sketchzinho para propaganda de algum outro produto. É uma forma deles monetizarem. Mas também já tem grandes empresas que têm perfis dentro do TikTok que eles chamam outros TikTokers para fazer vídeo para eles, né? Tipo, eu já vi Americanas fazendo, a Magazine Luiza faz também bastante, Guaraná também faz, e eles chamam um TikTokzinho famoso aqui que faz um sketchzinho de comédia, faz um vídeo pra gente. Aí deve ser uma outra maneira de monetizar com o TikTok, né? Sim. Assim que quem trabalha com o TikTok hoje, porque tem muita gente que só faz isso, ganha dinheiro, e ganha muito dinheiro até de patrocínio de grandes empresas, mas eles até contratam pessoas com 700, 800, 900, 1 milhão de inscritos, mas eles focam mais, né? Os caras têm 12, 13, 15 milhões de seguidores, né? Mas... que você falou agora de ter recebido proposta e ter recusado por ser algo que você não acredita, até para não vender algo fraudulento para os seus seguidores. Esses dias eu vi um vídeo no TikTok de um cara que ele já tá grande, ele faz uns vídeos de comédia, e era uma sketchzinha normal. No final do vídeo ele cata e faz a propaganda: quer saber como ganhar dinheiro? Clica no link da minha bio. Aí eu fui lá e cliquei pra ver. Mas cheirava fraude tão grande o negócio. Falei, mano. E aí o cara é grande, só que aí você vai ver o perfil do cara. Um cara que ele ficou grande do nada, fazendo comédia, cidade de interior, parece ser um cara ingênuo.
e tá divulgando um link de um negócio que vai vender um serviço. Sabe aquele negócio, doutor? Me dá R$300 que você vai receber 1.000 lá pra frente? É essa pegada do que ele tá fazendo propaganda. Eu olhei e falei, mano, acho que esse maluco já tá indo pelo caminho errado. Tem esses golpes aí também por trás, né? Que tem que tomar muito cuidado, né? Não é porque tá sendo um perfil grande que tá divulgando que tem credibilidade, né? Nem todo mundo tem o conhecimento e nem todo mundo tem. A gente não pode falar que a pessoa tá sendo maldosa, mas nem todo mundo tem esse conhecimento, né? Sim. Então é preciso tomar um pouco de cuidado quando você, criador, vai receber uma proposta, né? Você precisa entender o que você está vendendo, conhecer o produto, às vezes até utilizar para ver se realmente é aquilo que estão te prometendo. E você tem que entender também, como criador, você tem responsabilidade. Você pode ser sim acionado na justiça para pagar um prejuízo de uma eventual pessoa que acreditou na sua propaganda. Não na da Isso empresa, já aconteceu. né? Isso já aconteceu no Rio de Janeiro mesmo. A influenciadora, ela divulgou uma loja que vendia iPhone e, na verdade, a loja não vendia o iPhone, né? Não entregava. Vendia, mas não entregava. Vendia pedra, né? Entregava a pedra. E ela recebeu o iPhone dela, né? Porque, obviamente, a empresa vai mandar para ela, vai mandar para umas 2, 3 pessoas que compraram e depois ela não mandou mais. E aí essa influenciadora teve que arcar com o custo de todo mundo que comprou por conta dela. Isso na justiça. As pessoas processaram ela se defendeu, mas acabou perdendo. Isso acontece. Vocês, não sei, acho que não sei quantos anos vocês têm, mas a gente deve estar mais ou menos parecido na idade, Tem 34, 35. Sim. Então eu tenho 33. Quando eu era pequeno, tinha das fazendas Boi Gordo, que o Antônio Fagundes, ele fazia propaganda, né? E teve um grande problema também por conta disso, porque a empresa faliu e a credibilidade dele que ele utilizava, foi ele que estava lá na frente da propaganda e deu a cara para a empresa. Pesado, hein? Então, o influenciador, a pessoa que está produzindo conteúdo e está recebendo para divulgar uma marca, ou divulgar uma empresa, ou divulgar uma loja, seja lá o que for, ele precisa entender que, caso tenha algum problema, a responsabilidade é dele também. Então, preste muita atenção, se você estiver ouvindo um influenciador, preste muita atenção com quem você faz parceria, porque você pode responder por isso depois. Você comentou de se expor, não querer arranhar sua imagem. Eu acredito que você também deva receber vários casos estranhos, várias propostas de trabalho bizarras. Acontece muito com você, já que você tá aí dando a cara a bater? Tipo, doutor, o amigo do amigo meu, doutor, foi pego com tantos quilos, você pode ter como ir lá pra... Acontece, as pessoas vêm me pedir, só que isso é muito área que não é a minha, né? Criminal, trabalhista, tem umas coisas bem absurdas de trabalho escravo, mas não tenho como ajudar porque não é minha área de trabalho. Sim. O que eu faço normalmente é passar para um colega que atua nessa área. Se eu percebo que é algo que o cara não quer pagar nada, eu não vou fazer isso com um colega meu, mas se o cara me procura genuinamente, falando, olha, tô com um problemaço aqui, meu filho foi encontrado com uns 500 quilos de cocaína, aí, não, eu vou passar dentro do helicóptero do Aécio Neves, dentro do avião da Força Aérea. Aí eu falo pra ele, não, eu passo um contato de um advogado que eu confio, né, no trabalho também, e normalmente eu passo contato. E a gente vai fazendo amizades, né, durante a vida, né, e também durante o tempo que eu tô no Instagram eu conheci bastante gente, então, no Instagram, em todas as redes sociais, né, aí a gente vai conhecendo bastante gente, então a gente tem como indicar sempre, né, então, mas recebe um monte de coisa maluca lá, desde gente que quer pagar, obviamente, desde gente que acha que o advogado trabalha de graça, né, e não é assim. É o que mais tem, né? Não é bem por aí. Só quero uma informaçãozinha, só quero não sei o quê. Tá bom. Mas isso vai acontecer com qualquer área, né? Não é só advogado. Aproveitando, me tira uma dúvida. Só um negocinho que aconteceu aqui. Eu posso fazer desse jeito ou faço de? Já é tipo todo honorário seu, quer que você responda de graça, né? Hoje no TikTok, o seu perfil relacionado à advocacia é o maior que existe? Não. Sabe? Não é? Não é o maior. Tem... Assim, a gente que vai fazendo conteúdo, a gente vai meio que se unindo, né? O maior do Brasil é Seus Direitos, né? Tem lá, é de um colega, o Dr. Fernando, ele tem mais de 1.800.000 seguidores. Ele é o maior do Brasil. Mas aí eu tô no top 5, se a gente for ver. Tem algumas pessoas com 1 milhão e pouco. Sim. Eu tô no top 5 aí dos maiores.
o conteúdo deles é da mesma pegada que o seu? Tipo, Não. um videozinho montado? Até porque é isso que onde que eu quero chegar. A primeira vez que eu vi seus vídeos, o que me chamou a atenção foram duas coisas, doutor. Primeiro, que é a informação que você trouxe, que é algo que não é comum pra gente. Se eu não me engano, o primeiro vídeo que eu vi seu foi sobre levar bebida de fora de um estabelecimento pra dentro. E me chamou a atenção, eu falei assim, pô, que a gente sempre pensa, não pode em nenhum momento eu entrar com refrigerante que eu compro na rua em um outro lugar. E você explica sobre isso. E a outra coisa que me chamou a atenção foi como você montou o seu vídeo. Você fez uma história. Você fez os personagens. O personagem, o dono do restaurante, o personagem, o cliente tendo problema. Isso que chamou a atenção. E eu vejo só os seus vídeos dessa maneira. Então eu acho que hoje, como você já tá grande no TikTok, podem já ter aparecido outros perfis querendo te copiar, porque nada se cria, tudo se copia, e o que é bom a gente vai copiar mesmo. Mas, por exemplo, pra mim, quando eu olho outro perfil parecido, eu falo, não, mas esse cara tá imitando o Dr. Fran, eu prefiro ver o conteúdo dele. Eu acho mais interessante porque já é o cara que é o pioneiro nesse sentido, né? Você acha que... O que você acha que trouxe bastante seguidores pra você? Você acha que foi a novidade que você levou pro TikTok? O jeito que você faz os vídeos? A que você atribui isso, doutor? Eu não inventei essa maneira de fazer vídeo, né? Eu transportei para o meu mundo ali, para a minha realidade. Mas eu não inventei essa maneira de... Mesmo com chroma key e tal, eu percebo que as pessoas fazem pelo próprio aplicativo e utilizam o fundo verde do aplicativo, que tem algumas suas falhas lá. Eu procuro fazer com fundo verde mesmo, eu procuro editar para ter um menor tipo de falha. Então meu vídeo acaba ficando com uma qualidade um pouco maior, só que ele é muito mais trabalhoso para fazer do que a maioria das pessoas fazem. Mas eu não inventei esse modelo de vídeo, tampouco eu inventei dentro do direito, porque já tinha gente que fazia antes. Eu vou falar aqui que eu peguei e criei isso para do direito, porque não foi, tinha gente já que fazia. Só que a maneira que eu falo, eu acho, né, pelo menos é o que eu percebo, a maneira com que eu falo, a maneira com que eu me comunico e o carisma é isso que faz o meu conteúdo ter um engajamento maior do que a maioria dos conteúdos similares aos meus. Então é um assunto chato, não é um assunto legal, ninguém gosta de direito sem você não trabalhar na área, porque principalmente começa com linguajar jurídico, latim, essas coisas. Eu falei, desde o início, isso eu não vou fazer, eu não vou falar de maneira com que eu falo trabalhando, eu vou falar para as pessoas que eu penso assim, eu vou falar assim, a pessoa precisa entender. Para a pessoa que não é da área entender, eu não posso falar com o linguajar da área, porque ninguém vai entender. Então eu falei, eu vou criar um linguajar simples que eu consiga passar e talvez, aí eu não posso afirmar, mas talvez seja isso. A união do tipo de vídeo mais engraçado, com a questão de ser o mesmo personagem fazendo jogo com ele mesmo, a questão de você ter um fundo verde ali, as pessoas saberem que você não tá no lugar, tem uma coisa um pouco mais engraçada, e a questão da maneira com que eu falo e do carisma. Acho que essa união dessas três coisas que trouxeram o relativo sucesso que eu acabo tendo nas redes sociais hoje. Dos advogados que produzem conteúdo, dos maiores, assim, que é o seu Fernando que eu falei, tem outros aí que também produzem, eles não fazem esse tipo de vídeo, eles também explicam de maneira simples. Então aí é o que eu falo, é o que eu penso, né? Falar de uma maneira simples é a chave. Como você vai fazer isso, aí você vai acabar tendo sucesso, porque as pessoas precisam conhecer os direitos dela, as pessoas querem conhecer os direitos dela, e quando você fala alguma coisa que a pessoa pode deixar de perder dinheiro ou ganhar dinheiro, ela já olha de outras maneiras. E aí tem uma coisa também muito interessante, pelo menos na minha visão, é que tem gente mais nova acompanhando, querendo saber desde cedo. Eu, defensor, assim, você pode falar que seja um defensor de que o direito fosse ensinado na escola, né, na sala de aula. Não falo para ensinar direito tributário, não. Eu queria que a grade curricular tivesse direito, tivesse para a pessoa entender a Constituição, entender como funciona a hierarquia das normas, que é uma coisa importante. Os seus direitos e os seus deveres. Você precisava entender isso na escola. E, infelizmente, a escola não faz isso. Então, o trabalho que eu faço, que atinge crianças, estou falando de adolescente, não estou falando de criança, né? Sim. 14, 15, 16, 17, 18 anos, atinge esse público também, não é só adulto. É importante porque eu acho que falha
Não tô falando nem só escola pública, qualquer tipo de escola não tem essa matéria. Como também não tem educação financeira, que eu acho que também deveria ter, não tem culinária, que eu também acho que deveria ter, mas tudo isso, dentro da grade curricular, faz com que essas pessoas, gente mais jovem, procure esse tipo de conteúdo na internet, porque é uma coisa que ela deveria estar aprendendo, e ela, às vezes ela mesma tem essa consciência e já começa a procurar isso na internet. Então eu tenho bastante seguidores que são mais jovens, isso também me deixa bem feliz. Claro, essas pessoas, elas não vão me contratar eventualmente, ou não vão fazer nada, eles vão só aprender meu conteúdo, mas isso já é o bastante, pelo menos para mim. Então isso também fez eu crescer meu conteúdo, porque tem bastante jovem que gosta da maneira com que eu faço conteúdo, então isso também alavanca, porque o TikTok é uma rede mais jovem, de pessoas mais jovens, mas o YouTube também é uma rede de pessoas um pouco mais jovens, mas ele mescla com pessoas mais velhas, e a mesma coisa no Instagram. Então é isso que eu acho que é a receita, é a união do tipo de vídeo que eu faço, que é uma coisa mais caricata, uma coisa mais de comédia mesmo, com a maneira com que eu falo, a maneira com que eu me comunico e o carisma. Acho que são esses 3 pontos que fazem meu conteúdo ter relativo sucesso. O que me chama a atenção no conteúdo do doutor também é que ele fala de coisas realmente do cotidiano e voltado para classes mais baixas, mas classe média, classe baixa. Ele não fala coisas absurdas, ele fala coisas que realmente acontecem no nosso dia a dia. E ele consegue mesclar isso com coisas também da atualidade, por exemplo. Recentemente ele fez um vídeo falando do Big Brother, falando que era obrigatório ter um advogado no Big Brother. Vocês falam, pô, como assim é obrigatório ter um advogado no Big Brother? Daí ele explica, não é o que precisa de um participante advogado, é que precisa ter um advogado para assinar o contrato, etc, etc. Então ele consegue casar coisas do nosso cotidiano com situações que estão acontecendo também na atualidade. Então, para mim, também, juntando com tudo que o doutor disse, carisma, conteúdo, etc., isso chama muito a atenção. Isso que faz com que eu pare realmente para ver os vídeos. Falei, não, realmente, isso aqui faz sentido, eu não tinha esse conhecimento, e através da abordagem desse cenário que ele apresentou para mim, faz todo sentido. Sim. Então também eu adicionaria isso no porquê desse sucesso. Até porque eu tô querendo focar bastante no carisma, o grande foco dos vídeos é direito do consumidor, coisas que nós não sabemos no dia a dia. A única pessoa que me vem em mente que fazia coisas sobre direito do consumidor é Celso Russomano, né, Marquito? O carisma não é muito forte, né? E aí a gente fica pensando, porra, todo advogado de direito do consumidor é maluco desse jeito, assim? Chega no mercado e fala, eu quero comprar um fósforo que tem direito, só me dá um fósforo dessa caixa aqui. O cara é um anti-herói do direito do trabalho, do direito do consumidor. E aí é exatamente isso. Aí o doutor fala dos mesmos assuntos que, por exemplo, que um Celso Russomano, só que de uma maneira mais, ao meu ver, de uma maneira mais assertiva, que prende mais a sua atenção e que faz você pensar, pô, eu não sei nada dos meus direitos, né? Doutor, por que você acha que a gente não sabe nada dos nossos direitos? O que você acha? Além de não ter na escola, né? A gente não procura saber, né? Ou você acha que procura não deixar a gente saber? É um misto aí. Primeiro, se não ter na escola, já é algo que vai te limitar. Mas a gente não procura porque não é mostrado pra gente. Você tá falando, o Celso Russomano, se você falar, um exemplo de advogado, sei lá, hoje em dia para uma senhora, ela vai falar Celso Russomano. Ele não é advogado, Celso Russomano. Ele é formado em direito, mas ele é jornalista. Ele não tem OAB, ele não sei se ele nunca prestou, nunca passou, mas ele não é advogado. Então, ele nem poderia fazer... Eu não poderia fazer o mesmo tipo de vídeo que ele. Eu não posso chegar num lugar e imputar algo que está errado ou não. Eu posso fazer da maneira que eu faço. Sim. Eu não poderia fazer um vídeo... E hoje, para o jovem, o vídeo que ele faz não vai ter tanta repercussão quanto o tipo de vídeo que eu faço. Porque o conteúdo dele é voltado para pessoas mais velhas. Fala de 60, 70, 80 anos aí que acompanha a televisão. Esse é o público do Celso Russomano. Ele fala para essas pessoas e fala bem, né? Ele é um comunicador, tal, apesar de você falar que ele não tem tanto carisma. Tem do jeito dele, né? Eu não gosto, né? Mas tem o público dele, obviamente. Mas
ele não é um advogado. Então, mas as maioria das pessoas, se você perguntar um exemplo de advogado, vai acabar falando ele, porque ele faz isso há muito tempo. Então, é um pouco complicado. Mas fora ele, você não tem um outro exemplo de pessoas na televisão falando sobre direito. Na televisão, no rádio, na comunicação como um todo falando sobre direito. E isso tem um motivo, né? Se as pessoas todas soubessem os seus direitos, a gente não teria problema quase nenhum, né? Porque as pessoas exatamente saberiam o que pode e o que não pode ser feito. E aí, se você, por exemplo, não fizesse a coisa certa, a empresa não fizesse a coisa certa, ou, sei lá, numa relação entre inquilino e locador não fizesse a coisa certa, todo mundo saberia o que fosse feito, né? E aí a gente teria muito menos problema jurídico, a gente teria muito menos processo, a gente teria uma série de outras coisas. Então é um misto aí de... Nunca foi algo que o brasileiro quis aprender, sim, nunca foi algo que o brasileiro se interessou, mas também nunca foi algo que... Nunca foi alguma coisa que a mídia tradicional, até mesmo a mídia mais nova, que é a internet, quis que as pessoas vissem também. E o advogado, ele tem uma dificuldade muito grande de se comunicar. Eu falo assim porque são meus colegas, né? A gente partilha aí, e tem uma dificuldade muito grande de se comunicar com pessoas fora da sua área. Agora, tem bastante gente que produz conteúdo hoje, a gente vê uma mudança, mas se você for entrar lá e você for ver gente que quer se comunicar com as pessoas, ela não entendeu como ela tem que se comunicar com as pessoas, e aí tá falando expressões em latim, tá falando coisas do português arcaico que é utilizado nas petições, porque há muito tempo é de praxe, né? É de praxe. E isso afasta as pessoas do direito. O próprio advogado, não só o advogado, o juiz, o promotor, todo mundo que está envolvido num processo afasta o público maior, também porque não quer que o público maior saiba, mas simplesmente também porque às vezes não consegue. Você precisa mudar aí para você produzir conteúdo na internet, para você comunicar com uma pessoa, você precisa mudar uma chavinha dentro de si e falar, eu não estou falando no meio acadêmico, eu não estou falando no meio jurídico, eu estou falando para pessoas que não estudaram a mesma coisa que eu. Às vezes fizeram engenharia, às vezes fizeram nutrição, às vezes fizeram biologia, ou às vezes não fizeram absolutamente nada, às vezes não terminaram o ensino fundamental. Você tem que entender que o seu conteúdo precisa ir para todas essas pessoas, então você precisa arrumar uma maneira de falar com todas essas pessoas. E isso o advogado não faz bem. Isso também é uma falha e também é um motivo das pessoas não conhecerem os seus direitos. Eu vejo que são coisas básicas, né, Marquito? Que você vai lembrar também quando, há muito tempo atrás, a gente descobriu que não era obrigado a pagar os 10% do garçom. Ninguém sabia, né? Tipo, caramba, sim, não é obrigado a pagar. Esses dias eu vi um vídeo no TikTok, eu uso bastante TikTok, de uma família discutindo num restaurante porque eles não gostaram do atendimento e não queriam pagar os 10%. E o dono do restaurante faltando ameaçar de morte eles, que eles eram obrigados a pagar, que ia chamar até a polícia. Mas é algo que, por exemplo, até um tempo atrás a gente não sabia que era obrigado ou não. A gente tem um exemplo do nosso amigo Tricola, né, Marquito? Que ele é advogado também, colega de função do Dr. Fran, que ele comprou o Xbox e processou depois a loja. A gente não ia saber daquilo também, né? Sim. Ele comprou o videogame, doutor, numa loja online por boleto. Tinha em estoque. Posteriormente cancelaram o pedido dele porque não tinha mais em estoque o produto, o videogame. Até aí, beleza. A empresa teria que devolver o dinheiro dele. Demorou para devolver o dinheiro dele, ele entrou com um processo contra a empresa e ganhou uma grana de volta. Se é comigo, eu só ia falar, tá bom, quando é que vocês vão me pagar? Ah, Eric, vou te pagar em 10 dias úteis. Ah, tá bom. Ia ficar esperando. Porque eu nem ia nem saber que eu poderia processar a empresa porque ela não me pagou em tempo. Eu só ia achar que é o prazo que eles têm lá. Né? São coisas assim, não vou dizer que são pequenas, mas são coisas básicas que a gente acaba deixando passar, né, Marquito? Sim, é até o que falam, né, Eric? Toda família deveria ter um médico e um advogado. Então, a partir desse momento, eu gostaria de chamar meu primo Fran. Acabou de entrar pra família, já somos carecas e barbudos, já somos parecidos, já temos carisma, mas cara, é impressionante como são coisas pequenas que fazem toda a diferença para o nosso público leigo, né, que nem nós. Eu tinha um professor que falava que todo mundo deveria fazer faculdade de Direito, nem que se você não fosse atuar, mas você deveria fazer para você ter esse conhecimento. Justo. É lógico que ele
falava isso de uma maneira brincando, né? Porque já é inviável hoje você ser formado no Brasil, quanto mais em uma Em segunda direito. faculdade, só para você ter o conhecimento, né? Mas o que ele fala tem fundo, o que você falou agora, que você precisa ter um advogado na família, um médico, mas o que é isso, as pessoas precisam, na minha visão, precisava ter lá no ensino fundamental uma matéria ensinando sobre direitos e sobre deveres. Depois disso, você não precisa ensinar cada direito do consumidor, mas você entender que você tem direito como cidadão, você tem vários direitos, você também tem vários deveres para viver numa sociedade. É isso, a gente falha, no meu entendimento, falha na hora de formar os alunos, né? E é isso, o direito ele é bem importante, assim, você consegue, tudo você vai ter direito, e para um advogado, pessoa que fez direito até, acaba sendo mais difícil, né, ser enganado, né? Acontece muito que as empresas, não estou falando a maioria das empresas vai agir de maneira correta, ela só vai, às vezes vai dar um problema, porque problemas acontecem, né? Mas aí a maneira com que essa empresa resolve o problema é que a gente vê como essa empresa é. Mas a maioria das empresas, elas tentam fazer tudo da maneira correta. Se deu um problema, ela tenta resolver. Mas se ela resolver de uma maneira que não deveria, aí você, com o seu conhecimento, ou que você aprende, ou que você tem por ser advogado, você conseguiria se livrar. Como você falou do seu amigo, ele recebeu uma grana que vocês nem imaginariam que ele poderia receber. E assim acontece tanto, porque quantas vezes você já não foi no restaurante, foi pessimamente atendido e pagou os 10%? Sim, várias. Isso acontece bastante. Acho que os 10% tem uma certa validade, né? Porque o salário já é mais baixo, tá, uma série de coisas. Mas quando você é mal atendido, aí paga se você quiser, né? Muita gente paga achando que era obrigado, e não Achando é. que é obrigado. E tem outras coisas também que do dia a dia, comum, assim, das pessoas. E é para isso mesmo que o meu e tantos outros criadores de conteúdo produzem conteúdo, para ensinar a maioria da população coisas triviais, assim, coisas que são do direito do dia a dia. E eu foco nisso, né? Foco numa coisa que pode acontecer. Claro que uma viagem de avião não é qualquer um que vai ter, mas você está falando de muita gente. Aí eu faço também um vídeo de viagem de ônibus, que aí você pega um outro público, às vezes pega o mesmo público. Aí eu falo sobre os 10% da conta, que você pega a maioria das pessoas que vai no restaurante vai pagar isso. Aí é isso. O conteúdo, na minha visão, tem que ser coisas que as pessoas vão sofrer no seu dia a dia, né? Senão você também não vai ter como se comunicar, porque se você for falar, por exemplo, de direito tributário, você vai falar com pessoas que querem ouvir sobre direito tributário. Aí tudo bem, você pode falar sobre direito tributário, pode tentar conseguir sobre direito tributário, mas você precisa entender que o público vai ser menor, você precisa entender que vai só te ouvir quem quer te ouvir. Não é uma competição de, eu tenho mais seguidores ou menos seguidores que você, não. É uma competição para ver quem comunica melhor com quem você quer se comunicar. Eu, no meu caso, teria que, em tese, me comunicar com todo mundo, porque todo mundo é consumidor. Sim. Mas nem todo mundo também quer saber sobre isso. Recebo várias mensagens aí. Eu, antes de te conhecer, eu detestava direito, não tava nem aí para isso. Aí eu comecei a ver seus conteúdos e gostei. E muita gente fala que quero fazer direito agora por conta de vocês. Isso também é bem legal. Mas o conteúdo ele tem que ser voltado para quem você quer se comunicar. Se você quer se comunicar com consumidores, que é meu caso, precisa ser um negócio do dia a dia, precisa ser uma coisa que todo mundo vai sofrer. Senão você não vai se comunicar com quem você quer, né? Sim, boa. Você chegou a comentar de empresas, e eu não posso terminar esse episódio sem causar um pequeno alvoroço aqui. Eu precisava tirar uma dúvida com o senhor, eu quero que o senhor me refute, para falar a verdade. Qual que é o meu pensamento? Pode ser um pensamento neoliberal, neonazista, não sei qual que é o neo desse pensamento. mas é aquilo. Para mim, empresas não deveriam ser responsáveis por atitudes de seus funcionários. Então, por exemplo, se eu contrato um funcionário e esse funcionário recebe treinamento, recebe todo aquele padrão que é obrigatório a empresa passar para aquele funcionário, etc. Se no primeiro dia de trabalho dele ele comete uma atitude racista, por exemplo, que é um crime, eu não entendo como a empresa pode ser responsável por atitudes daquela pessoa. Mas hoje em dia, quando a gente vê casos, por exemplo, na televisão, que são casos gravíssimos, a gente culpa a empresa, a gente não culpa aquele funcionário, a gente nem sabe quem foi a pessoa que cometeu aquele crime, não sabe o nome, não sabe nada, a gente só sabe que ele trabalhava para X empresa.
E eu fico certo pensando, mercado, né, Marquito? Que ele um certo reconhece. mercado. Eu fico pensando, cara, vamos supor, tá? Que a empresa em questão fez tudo de acordo, contratou, fez treinamentos, passou a política da empresa, que é uma política que todo mundo deveria seguir, e a pessoa foi lá e, plau, acabou com aquilo. Que culpa tem a empresa, doutor? Então, mas aí tem duas questões, né? A primeira é que essa pessoa que cometeu o crime, que racismo é um crime, Uhum. é um crime inafiançável, inclusive essa pessoa ela vai ser punida criminalmente. É que você não, às vezes não é noticiado quem cometeu, Sim. mas dentro do processo penal, aí no caso, a pessoa está sendo processada. Tanto, Sim. todos os casos que você vê na mídia, tanto da loja lá do Nordeste, que a loja também já teve problema aqui, que a loja espanhola, tanto do mercado francês, ou qualquer outro lugar, você tem a penalização da pessoa também. Agora, o Eric mesmo falou, é recorrente. Se é recorrente, tem uma falha da empresa. A empresa está contratando pessoas assim. E ela tem que, na hora de fazer a seleção, contratar pessoas que tenham condições de trabalhar no local. Ela tem responsabilidade pelos seus funcionários? Sempre vai ter. É claro que ela não vai ser acusada de racismo. Ela não cometeu racismo. O racismo é um crime próprio e é cometido por uma pessoa física. Uma pessoa jurídica em si não vai cometer esse crime. Mas é óbvio que ela vai ser responsabilizada, eventual dano moral ou dano material, se for o caso. Mas a empresa em si, ela é responsável pelos atos, sim, do seu funcionário, porque é ela que contrata, é ela que treina, é ela que tem que ter a fiscalização, ela que precisaria contratar o funcionário de acordo com as regras que ela determina. E se acontece tanto com as mesmas empresas só, não é um problema. É claro que é um problema da sociedade, mas é um problema também na política que a empresa toma. Porque se a política que a empresa toma é essa, de não punir, de não mandar embora quando acontece esse tipo de coisa vai acontecer mais no local dela do que em outros locais. Você não vê isso acontecendo em todas as empresas. Você vê em algumas empresas, isso se repete nessas mesmas empresas. Então, a empresa sim tem responsabilidade, né? Pela lei, a empresa tem responsabilidade, tanto se for um problema de direito do consumidor, se for um problema penal, se for um problema trabalhista, a empresa tem responsabilidade pelos atos dos seus funcionários. Isso é uma coisa que está na lei. Mas o seu pensamento de, por que a empresa tem responsabilidade pelos seus funcionários? É porque é ela que faz toda a cadeia de contratação. Ela que treina, ela que contrata, ela que passa a política. Mas o cara que tem o pensamento assim, ele vai e pensa assim e ele tem que punir a empresa. Eventualmente a empresa não vai ser punida pelo crime, ela vai ser punida pelos desdobramentos do crime. Ela deveria coibir esse tipo de ação dentro da empresa dela. Sim. E não coibiu. É por isso que ela é punida. Não é porque um funcionário dela cometeu um crime, é porque aquilo não deveria ter acontecido dentro do local dela. Mas ela sim é responsável por todos os atos dos seus funcionários. Não sei se é bem isso que você queria que eu respondesse, mas é isso. Ela tem responsabilidade pelos atos dos seus funcionários. Imagina se por exemplo, você tem uma conta bancária num banco X, e aí o seu gerente de conta ele resolve te roubar. Ele vai lá, entra na tua conta e pega todo o seu dinheiro para transferir para ele. Aí você obviamente vai fazer um boletim de ocorrência, porque tá acontecendo um crime, e o banco fala assim, não tenho responsabilidade pelos atos do meu gerente, você resolve com ele. Aí você vai ficar sem o dinheiro, porque o cara vai ter gastado dinheiro, você não vai ter dinheiro. Agora não, quem é responsável por os atos dele é a empresa. Fui refutado, Eric. Refutadíssimo depois desse exemplo aí, doutor. Esse exemplo me quebrou. Tá pensando num crime geral, assim. Uma coisa contra a honra, um crime de racismo que é um crime contra a honra também. Você tá pensando numa coisa mais geral, mas você teria vários e vários exemplos que você prejudicaria muito mais a sociedade. Esse que eu te falei, por exemplo. E tantos outros aí que o funcionário tem sim que ser responsabilizado pelos atos, tem sim que ser responsabilizado pelos seus atos, tem que sofrer as penalizações. Racismo é um crime bárbaro, precisa ser punido sim, ele é punido normalmente, mas a empresa, ela também tem sua parcela de responsabilidade, ela tem que ser punida. Lógico, o presidente da empresa não vai ser preso por racismo, porque o crime quem cometeu foi o funcionário dele, mas ele tem que eventualmente pagar uma indenização por danos morais, se o juiz achar que deve, ou até materiais, se for o caso. Então é isso, a gente não pode deixar de punir a empresa
porque o problema foi causado por um funcionário dela que ela treinou, que ela teve todo o cuidado possível. Ela teria que ter tomado mais cuidado. É que o tribunal da internet também não perdoa, né? Qualquer coisa, na hora seguinte, nem no dia seguinte, na hora seguinte já tem o culpado, já tem a pena, já tem tudo. A internet não quer saber quem é culpado, ele vai direto na dor, no calo e não tá nem aí. Mas isso é bem complicado nos dias atuais, né? A gente pode estar punindo quem realmente não tem culpa nenhuma. A gente já teve casos, né, de pessoas Sim. punidas injustamente. Até não só pela internet, antigamente mesmo. Já teve gente que, obviamente, morreu sem ser culpado de um crime que imputaram a ela. E isso também acontece hoje nas redes sociais. E sai alguma coisa, a maioria já sabe quem foi, já sabe como foi, já sabe o que vai fazer, já sabe qual é a pena. Transferindo o que tinha lá na Idade Média de lei de talião, que é olho por olho, dente por dente, para agora. Transfere assim. Então você tem cancelamento de pessoas que às vezes nem deveriam ser canceladas. Você tem pessoas, tem uns vieses aí de se ele é do meu grupo, então não vamos punir, não. Ele não é do meu grupo, então vamos punir. Vamos punir. Tem esse tipo de coisa. Só que isso é da sociedade, né? A sociedade permite isso. A sociedade em geral permite isso. Hoje a gente trabalha para mudar ou aceita essas regras que foram impostas, né? Eu falo sempre assim, o direito, ele é o que a sociedade quer. A sociedade quer que homicídio seja crime, vai ser crime. Mas não é o que o legislador quer? Não, o legislador ele tá lá porque foi colocado pela sociedade, uma democracia representativa. Eu escolhi um deputado, eu escolhi um senador para criarem as leis federais para mim. Então, eles vão criar as leis federais para mim. Eu quero, por exemplo, que seja crime o homicídio. Então, em tese, esse cara que me representa vai brigar por homicídio ser crime. Homicídio já é crime, não? Estou só falando aqui um exemplo. Um exemplo. Mas é isso, a democracia é isso. O direito é isso. Ele é a representação do que a sociedade quer. E se a sociedade permite esse tipo de coisa de cancelamento, de tribunal da internet, vai existir. Só vai deixar de existir quando a sociedade não aceitar esse tipo de coisa. Então, quando a maioria da sociedade fala assim, cancelar o cara por quê? Pra quê? Não, vamos continuar vendo o cara. Não, vamos continuar. Aí isso acaba. Enquanto existir pessoas que cancelam, existir pessoas que entram no cancelamento, vai continuar existindo cancelamento, vai continuar existindo tribunal da internet que julga, que condena, que cumpre a pena, que faz tudo. A sociedade, transferindo aqui, né? A sociedade quer, a sociedade aceita, a sociedade vai deixar que aconteça. Uma hora ou outra isso pode mudar, mas infelizmente nesse momento a gente não vê mudança e vai continuar tendo assim. Como aconteceu alguma coisa, o tribunal da internet já julgou, já cancelou, já fez o diabo na vida da pessoa e às vezes ele nem culpado era, né? Estamos voltando no tempo, Eric, estamos voltando pra barbárie. Uma hora o cancelador vira o cancelado, né? Tem isso, né? Só uma antes pra gente encerrar, já que a gente entrou nesse assunto, já teve algum problema com as redes sociais referente a isso? Hoje eu vi 2 Zé Graças te enchendo o saco na sua caixinha de perguntas do Instagram, e aí eu vi que você já deu um passa fora neles. Complicado, né? Até você querendo fazer um trabalho de ajudar o próximo, tem nego que vem encher o saco, doutor? Então, a bem da verdade, assim, tem pouca gente, pelo que eu comparo com outras pessoas, né? Eu vejo gente que sofre até por minha culpa, né? Falar exatamente o que você falou. Tem gente que vê o vídeo de um cara fazendo parecido com o meu, vai lá e fala assim, você tá copiando o Dr. Franz, você tá fazendo não sei o quê. Eu não vejo problema nenhum em me copiar, não pode copiar, não tô nem aí. Mas as pessoas vão lá e enchem o saco dela. E comigo isso acontece muito pouco, mas acontece, né? Assim, às vezes você vê um cara que comenta, que nem você viu no Instagram hoje, mas você não é doutor, você não tem doutorado. Eu não ligo para isso. O nome é Dr. Franz, por simplesmente, quando eu fui criar a rede social, ter esse nome disponível lá. Eu tentei outras coisas e não tinha. E o meu nome não é fácil, né? É fácil, é Francisco Rabelo, mas ele tem 2 L's. Então, se eu fosse falar, é Francisco Rabelo com 2 L's, toda vez que eu fosse passar esse tipo de informação, então eu queria uma coisa mais simples, eu queria assim. Mas eu nunca exigi, em lugar nenhum que eu trabalhei, que me chamassem de doutor. Eu sei que existem advogados que fazem isso, mas essa pessoa foi exatamente encher o saco nesse ponto. Você não é doutor? Não tô nem aí se você me chama de doutor ou não. E as extensões de saco são por conta disso, mas não só isso, né? Aí tem outro cara que fala, você não vai produzir conteúdo, vai só ficar respondendo as pessoas. Eu tô fazendo as pessoas assim, hoje em dia, cara,
Não quer seguir, não segue. Procura outra coisa pra você ver. Não me interessa muito ficar debatendo com as pessoas. Mas eu tenho pouco problema com isso. Eu vejo que tem gente que sofre muito mais com hater e com pessoas enchendo o saco por conta do trabalho. Eu sou bem desencanado, assim. Se não quer seguir, não segue. Às vezes eu bloqueava um tempo atrás, né? A pessoa falava alguma coisa assim que não me agradava, eu já bloqueava, mas hoje eu também nem bloqueio mais. Deixa lá, se né? quiser continuar seguindo, vende, se quiser. A melhor coisa que tem é silenciar. Você silencia, ela vai achar que tá falando alguma coisa, verdade, mas ninguém vai estar lendo. Então, bola pra frente. mas eu lido bem. É que E também qualquer coisa, se o cara abusar muito, aquele processinho nas costas dele, né, doutor? Tranquilo. Isso eu aprendi até com um colega meu que uma vez o cara te ensinou que tudo que ele tava falando era mentira, não sei o que. Ele fez um vídeo e falou: se você não apagar isso que você tá falando, em 48 horas eu te processo. Aí o cara apagou. Aí eu fiz a mesma coisa num caso assim, falei: vou usar essa técnica aí. E aí o cara apagou também. Porque uma coisa é você não gostar do meu conteúdo, tudo bem. Uma coisa é você não concordar com o que eu tô falando também, tudo bem. Apesar de que tá respaldado juridicamente, sempre vai ter uma opinião jurídica contrária. Eu nos meus vídeos, eu uso a posição majoritária da justiça, da doutrina. Ou seja, a posição com mais número de casos sendo julgado naquele jeito. Mas óbvio que em muitos casos você tem a posição tem umas exceções, contrária, né? Porque o direito não é uma ciência exata. Você tem duas posições. Então se o cara falar assim, mas não concordo por causa disso, tranquilo. Agora o cara insinuar que tá mentindo ou que tá tentando enganar alguém, aí eu acho que é um pouco mexe com a honra, e aí eu não deixo esse tipo de coisa acontecer. Mas também isso aconteceu uma vez, eu fiz esse vídeo e nunca mais ouvi nada assim. É que hoje em dia também é muito difícil eu ver todos os comentários que fazem em todos os vídeos, mas assim, esse tipo de coisa eu sofri uma vez, fiz esse vídeo e nunca mais sofri. Agora a gente enchendo o saco, falar não é doutor, isso aqui, isso aí tem alguns aí, mas também hoje em dia só tem uns pela. Fala aí o que você quiser, fica falando aí. De quase 1 milhão de inscritos, não vai ser fácil pagar os honorários do doutor hoje, hein? Vamos ter que mais uma vez usar nossos patrocinadores, né, Marquito? É isso aí, Eric. E como que funciona então nosso sistema de apoia-se? A gente tem o nosso apoio coletivo, doutor. Até depois a gente vai te passar para você apoiar a gente também, porque a gente pega dinheiro dos nossos clientes. Não, tô brincando. A gente tem o nosso apoio coletivo para quem quer continuar nos apoiando a manter esse podcast, trazer pessoas interessantes como o Dr. Fran, porque a minha internet é cara. Você acha que eu pago internet barata para ficar rolando no TikTok e achar o Dr. Fran? Não, né, Marquito? Então, para isso a gente tem que pedir ajuda do nosso apoio, que é através do apoia.se/vai apoiar hoje, Marquito. Ô, Eric, eu não sei porquê, mas o conteúdo do Dr. Fran nunca apareceu pra mim na minha página principal do TikTok. Eu acho que eu tô acessando os conteúdos errados, viu? Doutor, eu queria falar pra você que a gente falou no começo do programa que o algoritmo do TikTok é muito bom, né? De certos caras só aparece dança e streamer americana. Eu acho que você não vai aparecer, né? Normal, né? Então... O meu conteúdo vai ser, se ele estiver vendo professor, se ele estiver vendo história, essas coisas, aparecem. Tá explicado, então. Olha aí, apareceu pra mim, tá Agora, vendo só, o que ele procura lá, porque, assim, brincadeiras à parte, o dos algoritmos que a gente tem hoje aí, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, o melhor, na minha visão, é o do TikTok. Ele vai te mostrar o que você quer. Não é na hora. Você precisa de um tempinho ali mostrando o que você... E aí, você vai ver coisa que você quer. Essa é uma loucura, né? Pelo menos assim, é uma loucura. O Instagram ainda te mostra muita coisa que você não quer ver, mas esse aí mostra só coisa que você quer ver, pelo menos comigo. Não dá nem pra dar aquela desculpa, né, Marquito? Não sei, apareceu aqui na minha frente. Por que será, né? Quer ver um exemplo então, Eric? Pra mim, o que aparece bastante no TikTok é comida. E o que aparece então é o TikTok da Panificadora da Serra, Eric, um dos nossos patrocinadores. Porque além de nos apoiar no nosso Apoia-se, também as empresas podem nos patrocinar através do Apoia-se, que eu já falei poucas vezes, Apoia-se. Um dos ranges de apoio lá te dá o direito de ter a sua empresa falada aqui, por exemplo. Hoje perdeu a oportunidade de ter a sua empresa falada num podcast com um convidado de 700 mil seguidores, Marquito. Panificadora da Serra, não sei se eles têm TikTok, mas Instagram eles têm. Doutor, se você morar perto da região de Itapecerica da Serra, pode passar lá para tomar um café da manhã. Tudo pago pelo Vai Lugar Hoje, Marco Barbosa. Tudo bonitinho. Não tô sabendo disso não, preciso de um advogado urgente. Tô brincando. Sorte que eu tô bem longe de Itapecerica. Mas me dei bem, Eric. Acesse o Instagram deles, @Panificadora da
da Serra. Boa, Eric. O doutor falou então que tem bom gosto, já logo no começo do episódio, falou que é um São Paulino. Roxo. Onde que ele consegue comprar então a camisa do São Paulo, Eric? Ele consegue comprar na SDC Imports, inclusive já vou falar com o Pedrão pra encomendar a 9 do Pablo, que o doutor me confidenciou que é fanzaço de Pablo. Mas querendo ou não, a SDC, eles fazem qualquer loucura dessas daí. Quer uma camisa personalizada, eles mandam. A 9 do Pablo, a 12 do Vitor Bueno, que é o segundo melhor jogador segundo o doutor também. Tudo tem Bruxo. lá. Bruxo Bueno. Só entrar na @SDC Imports. E além disso, eles também têm camisas de NFL e camisa de NBA também. Muito bom, Eric. Produtos de qualidade, vale a pena conferir, doutor. Agora o doutor veio com a desculpa, Eric, que mora longe de Itapecerica, mas se ele tivesse um carro esportivo, eu tenho certeza que ele viajaria 200 km para chegar até lá. Onde que ele pode conseguir esse carro, meu amigo Eric? Conseguiria na Militello Multimarcas, Marquita, concessionária do nosso amigo Ludão, que esse ano ele dá até, já falando, né, que houveram mudanças nas regras de PVA, deve dar uma loucura, uns processos de contratinho de carro também, né? Mas isso é um papo para um outro podcast. Mas se tá a fim de trocar seu carro, só entrar em contato lá no Instagram deles, @Militello Multimarcas, Marcolino. Muito bem, Eric. E por último, mas não menos importante, muito bem, temos conosco o Lenite Motel, Eric. @Lenide Motel, que fica situado na Avenida Washington Luiz. Você mora onde, doutor? Eu moro no Tatuapé. Se estiver passando pela Washington Luiz, que eu tô ligado que o Instagram do doutor bomba das Marias Advogados, curtir uma suítezinha bacana lá no Lenide Motel, suítes personalizadas, tem um ótimo café da manhã, um hambúrguer de qualidade, né, Marquito, que a gente sempre fala. Sim. Interessante entrar no site deles também, motellenide.com.br, para sempre ficar por dentro das promoções e das novidades, Marquito. É isso, Eric. Então temos esses patrocinadores para hoje. Em breve, quem sabe, teremos então o Dr. Fran. É que se você ouviu, ele não pode fazer propaganda. É Marquito. verdade, não pode fazer propaganda. Presta Mas a gente atenção. faz propaganda por ele, Eric. Verdade, boa. Não seja Rola por essa isso. brecha no contrato, doutor? Não sou eu que estou fazendo propaganda, são os meninos que estão fazendo por mim. Tudo Isso a OAB não proíbe as pessoas falarem do meu trabalho. Eu não posso falar, entendeu? Fechou, já vai dar. Acessem o Instagram do Dr. Fran, então, pessoal. Daqui a pouquinho vai o link do Apoia-se pro seu WhatsApp aí, doutor. Boa, Marquito. É isso então, Eric. Patrocinadores ditos, vamos então ao nosso jogo Com Quem Você Vai Logar Hoje, doutor. Como eu te expliquei no começo do programa, é um jogo que a gente vai te passar 2 sugestões de palavras, você vai ter que escolher entre uma delas e nos explicar o porquê. Talvez vão ser coisas um pouco quinta séries, provavelmente, mas logo logo o senhor vai ver e vai se arrepender de ter participado. Não processe a gente, por favor. Tá preparado? Tô preparado. Então vamos lá, doutor. Como o senhor é um advogado famoso, temos no mundo pop, na cultura geek, advogados muito famosos também, que sempre rodam por aí no mundo dos cinemas, das séries. Desses dois, qual que você acha o melhor? Saul Goodman, o advogado de Breaking Bad, ou Kevin Lomax, o advogado do diabo? Qual você preferia? O Kevin Lomax. O cara ser advogado do diabo, né, Marquinhos? Importante, né? Eu sempre brinco que advogado não vai pro céu, né, doutor? Porque não tem como, né? Não, quem não vai pro céu é o cliente, o advogado vai pro céu. Boa. Próximo, Marquito. A próxima então, doutor, o que o senhor prefere ser chamado? De advogado ou advogato? De advogado. Advogado. Então é advogado, Eric. Nada de gado e nada de gato. A próxima, doutor, você sobre a nossa justiça brasileira. A justiça ela é cega ou ela é uma justiça míope? O que você acha? Ela deveria ser cega. Ela não deveria ver um monte de coisas, mas em regra ela é cega. A questão é que quem tem mais dinheiro consegue fazer ela ser míope porque consegue contratar os melhores advogados. Faz uma cirurgiazinha então, quem de catarata não tem dinheiro, né? Quem não tem dinheiro vai sofrer, às vezes fica preso até injustamente, ou perde um processo injustamente. E quem tem muito dinheiro consegue contratar os melhores advogados e consegue deixar a justiça míope. A gente não entrou muito nos detalhes, né? Mas existem casos bizarros realmente que um ladrão de galinha é preso por 30 anos e quem comete um assassinato gravíssimo, alcoolizado, etc., tá solto dando risada da cara da justiça.
coisas que infelizmente acontecem, né? Aí entram as instâncias, a primeira, a segunda, a terceira. Mas aí a gente vai entrar num assunto que até o doutor mesmo falou, é que entra no juridiquês, o papo que é um pouco mais arrastado e que a galera não tem muito interesse mesmo, né? Sim. Vamos lá então, doutor. Vivemos em épocas sombrias de pandemia e com isso a advocacia virou home office, né? Acredito que antes o senhor nunca teve essa experiência, mas hoje, o que o senhor prefere, então? Ficar de home office trabalhando ou ir pro tribunal, bater perna, suar com terno, com a toga? O que é melhor pro senhor? Assim, mais confortável é o home office, mas eu prefiro trabalhar no escritório, trabalhar Ou ao vivo fisicamente e nos fóruns, esse tipo de coisa. Eu prefiro, mas confortavelmente é muito melhor você estar na sua casa sem precisar sair, né? E o Sem que dúvidas. rolou de vídeo nessa pandemia dos advogados fazendo cagada em reunião de Zoom, né? Nossa, uma pancada. Não só advogado, né? Não, desculpa, juiz, desembargador, todo mundo. juiz, toda a galera esquecia de desligar a câmera e fazendo. Pô, deixa pra lá, né? Vamos pra É que um próxima. pessoal mais velho usando Tecnologia internet é complicado. complicada, é. Eu tive a ideia de colocar a gravata até Eric hoje, porque eu vi um vídeo que um advogado foi proibido de participar da audiência porque ele estava sem gravata. Home office. Meu Deus, pra que tudo isso, velho? Você não entra no fórum se você não tiver de calça, se você não for advogado, se você não tiver de calça, não tiver de camiseta, não pode ser regata, você não entra no fórum. E o advogado não participa de nenhum ato judicial se não tiver de terno e gravata. E em alguns casos você precisa pôr a toga. Sim. Caramba. É. E você não pode chamar, por exemplo, você não pode chamar o ministro do STF de você, tem que chamar de Vossa Excelência. Vossa Excelência. Tem todas umas regrinhas, né? É. Então, já de acordo com isso que você acabou de falar, então o que você prefere? Usar a toga ou uma capa do Batman, doutor? Quem é o maior justiceiro? Um advogado ou o Batman? O Batman na luz da justiça seria um criminoso, né? Né? Porque ele tá fazendo justiça Com as próprias mãos, né? mãos. Eu preferiria usar a toga aí. Não gosto do... Mas eu não tenho vontade nenhuma de ser juiz. É que eu também não tenho vontade nenhuma de ser o Batman. Nenhuma? Só se fosse o Bruce Wayne tem. Só de ter o dinheiro da Ah, Bruce Wayne. eu não entendi. tenho. O Batman Faz sentido, faz sentido. O Batman bate nos pobres, Marquinhos. Batman bate nos pobres. Todo mundo é pobre perto dele. Exatamente. Então. Já que a gente tá nessa seara, então, quem que representa melhor a justiça? O Demolidor ou o Justiceiro? Demolidor. Demolidor. Mas... Matt Murdock. O Matt Murdock, né? Não Sim. o Demolidor, porque o Demolidor também é um Mete a justiceiro, porrada. só que não mata ninguém, né? Já o Justiceiro já é mais carniça, né? O justiceiro é vingança, né? O É conflito entre os dois na série é muito. É o que a gente vive muito hoje em dia, né? É um que. A galera que acha que bandido bom é bandido morto, a galera que acha que tem como reformar e fica essa treta ferrada, né? Houve muito isso, doutor? Que você tem que ter uma posição referente a isso, senão você é mureteiro. Não, eu tenho uma posição clara quanto a isso, assim. Eu acho que o sistema prisional deveria servir para reformar, para reintegrar quem A cometeu um sociedade. crime na sociedade. Um bandido bom é bandido morto, você nem sabe se o cara é bandido. Entra no que o Marcos estava falando no final. Você já julgou, já colocou na sua cabeça que ele é bandido, tem que morrer. Sim. E você não sabe, você não teve o julgamento, você não tem as provas e ele tem que ter a chance de ser reintegrado na sociedade. É claro que você vai ter vários problemas aí no nosso sistema prisional, mas numa sociedade mais evoluída, isso acontece, né? Então é isso que a gente deveria buscar. Por exemplo, países nórdicos, na Noruega, Finlândia, Suécia, acontece do cara ser ressocializado. E é isso que a gente tinha que ter como rumo, né? A gente não tem que ter os piores exemplos. A gente deveria pegar os melhores exemplos e ter isso como norte, como rumo para chegar, né, no sistema prisional que é o reeduque, que seja o ideal, que reeduque, que coloque a pessoa novamente na sociedade. E simplesmente matar o bandido não vai resolver o problema. Perfeito. Vai resolver o seu problema, porque você vai ter ali a sua vingança, né? Sim. Porque aconteceu com você o problema, você fica com a raiva, que isso é normal do ser humano, e você quer resolver de alguma maneira. O seu problema você vai acabar resolvendo. Agora, o problema social, que é o que o direito tem que ver, que é o problema de todos, esse você não resolve matando o bandido. É algo macro, né? Tem que se pensar bem fora da caixa esse assunto. Já pega o gancho pro próximo aqui, que qual que você acha, então, que fez as maiores limpas na Terra? Então, o Código de Hammurabi, que é o que você até falou antes, ou a Lei de Murphy? Qual que é o melhor para evoluir a sociedade, doutor? Acho que a Lei de Murphy é uma boa, né? Eu acho que é a Lei de Murphy. O Código de Hammurabi fica no passado, né? Era a época que vivia, né?
Eram os anseios daquela sociedade, daquela época. Acho que eu preferiria a lei de Murphy. A gente pode colocar a lei de Murphy ou lei de Darwin também, né, Eric? Darwin Awards, né, que tem todo ano, os caras... Por que o homem não Darwin vive faz muito uma limpa, tempo? né? Os caras, nossa. Tá fazendo agora na pandemia com os antivax, né? Já que é. Pois é. Você é o Vamos lá, próximo, doutor. Marquito. E essa aqui é mais séria, hein? Direito do trabalhador ou direito do consumidor? O que é mais importante? Pra mim é direito do consumidor. O mais importante, o mais importante é o direito do trabalhador. Não que seja o que eu mais goste ou Sim. que eu atuo com o direito do consumidor, mas o direito do trabalhador ele tem um certo grau de importância maior. Não sou só eu que falo isso, é a própria justiça, que ela cria o Tribunal do Trabalho, as varas do trabalho. Não existe vara do consumidor. Tá tudo dentro do direito civil. Agora, o trabalho, ele é um processo à parte, ele é um sistema dentro dos processos jurídicos apartado. É só aquilo ali, só trata daquilo. A Justiça do Trabalho só trata de relações empregado-empresa. Agora, o direito do consumidor é um juiz civil que vai julgar desde direito imobiliário, desde direito empresarial, desde direito civil, desde família, vai julgar também direito do consumidor. Então, a própria Justiça dá um grau de importância maior para o direito do trabalho. Deixa eu complicar um pouquinho a sua resposta. Direito do trabalhador ou direito de trabalhar? Aí eu te dou um exemplo. Por exemplo, os aplicativos de teleentrega, tá? Que eles te dão o direito de trabalhar, eu posso colocar entre aspas aqui, mas não te dão o direito de trabalhador, não te dão benefícios, não te dão nada. Só realmente te compensam de acordo com o que você fizer para eles. O que é cada um deles para você? Eu acho que os aplicativos de modo geral, não só os de entrega, os aplicativos que utilizam a mão de obra de alguém de maneira autônoma, eles não deveriam, logicamente, ser extintos, deveria existir um meio termo aí de ter alguns direitos. Deveria ter seguro, por exemplo, que o cara nem seguro tem hoje em dia. Nada. Foi aprovada uma lei recente que vai fazer com que eles tenham seguro, mas nem isso tinha antes. Era bom se ter seguro, era bom pelo menos essas empresas pagarem o INSS dessas pessoas, porque se ele se acidenta hoje, ele fica Deus dará. Se ele não vai conseguir se aposentar nunca, isso vai ser um problema no futuro, porque se esse cara começou com 18 anos, o primeiro emprego dele foi ser motorista de aplicativo, ele começou com 18, e isso consegue durar por tantos anos aí, quando ele for se aposentar, ele não vai conseguir se aposentar porque ele nunca contribuiu para o INSS, porque essa empresa não tem essa obrigação. Ela não deveria ter todos os direitos de um trabalhador normal, porque ele não é um trabalhador exclusivo dela, ele poderia fazer outras coisas, mas ele deveria ter ali um meio termo, algumas coisinhas que ela deveria pagar, e isso não mudaria o lucro dela, isso é óbvio, essas empresas lucram muito, colocar ali algumas coisinhas que ela deveriam ter, INSS, seguro, porque se um motoboy se acidenta, não vai receber, às vezes ele volta tudo machucado porque ele precisa trabalhar. Então você precisa ter uma segurança um pouco maior dos trabalhadores, mas também não é o caminho você transformar em funcionária da empresa. Entendi. Que aí torna inviável o trabalho que eles fazem hoje, e é um trabalho que tirou muita gente da pobreza, né? Porque você consegue pelo menos ter uma renda ali. Então deveria ter um meio termo ali de algumas garantias essenciais para que aquele cara consiga pelo menos ter uma vida um pouco melhor. Acho que deveria tentar um meio termo nesse sentido. Ok. Eu já sou radical, tipo assim, tadinho da empresa, né? Ter que pagar um negocinho, coitado. E bem que o doutor falou, estão lucrando tão pouco, que custa, né? Pagar um negocinho. Vamos lá, doutor, a próxima. E que você... Eu não sei o que eu coloquei, mas que preferia ser, o que é pior, o que é melhor. Deixa pro doutor responder, vamos lá. Advogado porta de cadeia ou porta de fórum, doutor? Eu não tenho... O cara que trabalha dentro do porta de cadeia, que chamam, e o porta de fórum, normalmente são advogados que estão começando, ou às vezes até já tem uma certa carreira, mas ele gosta daquele negócio de pegar o cliente ali na hora, que o cara tá sendo preso, já consegue o cliente ali. É uma maneira de que se encontram, não vejo nenhuma diferença entre os dois, também não vejo nenhum problema em ser qualquer um dos dois. Eu nunca fui nenhum dos dois, né, mas não vejo nenhum problema, e acho que ele teria outras maneiras de conseguir os clientes, mas se é uma maneira que ele encontra válida para conseguir, eu não vejo problema nenhum, nem discrimino algo do gênero. Se tá dando certo para ele, não importa qual dos dois aí, é que eu nunca fui nenhum dos dois.
Eu tenho um problema Mas- com porta de fórum, mas aí é pessoal. Quando eu trabalhava, eu fui supervisor na Atento, o call center, e aí uma funcionária minha saiu de lá e processou a empresa com uma advogada dessa. Eis que ela pegou todas as funcionárias e aí toda semana estava eu no fórum da Barra Funda olhando pra cara daquela advogada por causa de uma ação que... E é assim, pedindo as coisas mais absurdas, que não liberava o funcionário ir no banheiro, jogava lá na lua, só pra poder entrar com o juiz, fazer um acordinho pra liberar, sei lá, o seguro-desemprego do funcionário, que quando era mandado por justa causa, quando ele pedia as contas, alguma coisa assim. Aí eu peguei um ódio dessa mulher, porque toda semana eu tava lá na Barra Funda, porque ela fez o PEC da Atento dela. Eu falei, pessoal, tem amiguinho pra trazer? Traz que a gente... Eu acho que ela só trocava o nome do processo e toma. Eu falei, essa mulher tá de brincadeira comigo, velho. Aí era eu lá, 6 da manhã na Barra Funda, de testemunha, porque tinha que ir uma testemunha da operação, com os advogados da empresa, e eu nem entrava, doutor, só ficava do lado de fora. Se fosse chamar, eu entrava, se não, aí todos foram a mesma coisa. Não, fizemos um acordo. Eu olhava pra casa do advogado e falei, eu preciso vir mesmo? Meu, precisa, porque numa dessa, se ela não quiser... A gente já conhece ela pega de várias outras empresas de call center, é desse jeito. Falei, tá bom, né? Um abraço pra você, doutora. Obrigado. Vamos lá, então, doutor, a última. Essa aqui é muito séria, gostaria de uma análise sociológica sobre o assunto. O que o senhor quer ser quando crescer, doutor? Juiz ou bandeirinha? Assim, eu não tenho pretensão nenhuma na magistratura, no juiz, desembargador ou ministro, seja lá do que for. Nunca foi minha intenção. Primeiro que funcionário público, nunca quis ter carreira pública. Vários problemas aí. Se ele tem a vida, uma rotina, eu não me interessa. Você tem limitação dos seus ganhos, é sempre aquilo ali. Você tem vários e vários problemas, só que no caso do juiz, para mim, um dos problemas mais sérios é que você decide a vida de alguém. E eu não tenho nenhum interesse em ter esse poder. Porque o juiz, mas o juiz está julgando ali quem tem direito ao aluguel. Ele está julgando isso também, mas ele está, às vezes, julgando o cara que trabalhou 30 anos numa empresa, e aí ele saiu, processou a empresa, ele tem direito ou ele não tem direito, e o juiz vai divulgar isso daí. E às vezes você julga alguma coisa errada e o cara morre, se mata, né? Você impacta a vida da pessoa, né? Nesse fórum que você está falando, que você ia todo dia 6 horas da manhã, é o do Nicolau dos Santos Neves, né, o do Lalau, que ele construiu o prédio com vários e vários casos de corrupção na época, e ele não foi terminado, né, o projeto inicial. Então ele inaugurou faltando um monte de coisa, né, e aí ele tem... Você já foi lá, ele tem um corredor, aí uns lados são a sala e o outro lado era vazado, assim, pro hall, assim, e aí você tem vários andares. Hoje em dia eles colocaram grade em todos esses locais. A galera se jogava, né? Porque aconteceu de muita gente se jogar lá de cima. Nossa, perdia o processo, pesado. às vezes em primeira instância, e pulava lá de cima. Eu não queria ter isso nas minhas costas, porque por mais que o juiz esteja julgando o negócio de maneira correta, levando em consideração o processo, levando em consideração a lei, ele não... Na minha cabeça, se eu fosse juiz, eu não ia fazer distinção disso. O cara se matou por conta de uma sentença que eu dei. E eu não quero ter esse tipo de problema. E aí você também tem outras coisas de criminal, você pode julgar uma pessoa que não cometeu o crime. Esse tipo de coisa eu nunca quis pra mim. Eu sempre quis ser advogado. Então, a minha parte é advogado. E o bandeirinha, esse aí tem que ouvir muito mais xingamento, tá do lado da torcida. Principalmente quanto o nosso tricolor, que é sempre prejudicado, né? Mesmo com o VAR. Mesmo com o VAR. É isso, velho. Que aula, hein, cara? Mais uma aula nesse podcast, impressionante. Então a gente tá resolvendo tudo. Semana passada resolvemos um problema de saúde, hoje a gente tá resolvendo um problema dos direitos do consumidor. Doutor, obrigado, só te agradecer. Enchi bastante você nas suas redes sociais pra você aceitar. Peço desculpa pela encheção de saco, mas eu agradeço pela não tem problema nenhum. Sua disposição de conversar com a gente. Estamos de portas abertas para você voltar quando quiser, que a gente vai convidar mais vezes também. Se quiser deixar suas redes sociais aí pra galera, porque o que eu falei no começo é o que ele sempre falava, né? Agora os vídeos novos ele tá mudando um pouquinho. Mas sempre fala, como é que você aprendeu isso, né? Porque eu sigo o Dr. Fran em todas as redes sociais. Então, doutor, deixe suas redes sociais pra galera seguir aí, suas considerações finais. Obrigado. Obrigado, eu agradeço bastante. É sempre bom a gente falar com públicos diferentes, tentar levar aí conhecimento jurídico ao máximo que a gente puder. E é Dr. Fran em qualquer rede social que para mim tem alguma relevância. Por exemplo, o Instagram, o YouTube, o TikTok, até no Kawaii. Eu não tenho mais Facebook, porque eu acho que não tem
relevância nenhuma pra mim. Sim. E tem o Twitter que também é Dr. Fran. Então, qualquer lugar que você quiser procurar Doutor por extenso Fran, é só você colocar lá que você vai me achar. Boa. Excelente. Até na Twitch também tem. Olha só, Já vou te seguir lá, você me segue a gente de volta, twitch.tv/vailogar hoje, hein? é isso. Obrigado, doutor. O senhor começou nervoso, como o senhor mesmo disse no começo aqui do episódio, mas já virou um podcaster nato já. Não sei não se também vai ter um podcast chamado Doutor Fran em breve, hein, Eric? É, a concorrência, né? Mas a gente precisar de umas ajudas, a gente ajuda, né, Marquinhos? É isso. Obrigado novamente. Foi uma aula, foi um prazer conversar com o senhor, aprender um pouquinho, ser refutado ao vivo aqui. Aprendi muito e te agradeço enormemente. É isso, pessoal. Marcolinho, então o juiz bateu o martelo, fim de sessão por hoje, né? Eu fui. Abraço. Ouça os nossos recados do Anchor FM e aprenda como funciona o nosso podcast. Valeu, pessoal. Fui! Não passa disso, não me engana que eu sou sul-americano.